Olá, voltei mais uma vez, agradeço a vocês todos pela participação e foi interessante e muito bacana os e-mails que recebi. Todos receberam respostas e só vou fortalecer, porque seria a 11ª aula, mas esse seria um participativo maior e que nós teríamos uma condição diferente de trabalho, mas não vai acontecer. Mas vamos dar continuação no trabalho, só terminando aquela última aula e esta aula aqui, que é a 11ª, dizendo uma coisa muito importante que eu disse para todos através, desculpem, dos e-mails, que é exatamente isso. Olha, a aula de avaliação das respostas da questão da aula anterior, dialogando sobre o assunto até o seu esgotamento. Você vai discutir isso até esgotar. Inclusive é o que concerne as respostas sobre os próprios alunos. O que acontece? São mais entendimentos que você vai adquirindo para cada um. Para deixar bem claro o seu intuito da aquisição do autorrespeito e amor próprio. O fundamento dessa aula, desse intuito de falar sobre os nomes, é exatamente isso. O fundamento de tudo isso é o autorrespeito e amor próprio deles para consigo mesmos. E que, na verdade, não só beneficia um bom andamento das aulas futuras, como também influencia na boa construção do caráter do aluno. Então, em geral, foi o que eu disse para todos, traduzindo em miúdos para um para o outro, mas o fundamento é esse. Ok? Então vamos lá dar continuação, vamos partir para uma outra aula, que é exatamente uma outra coisa interessante também, que são os títulos. Mas vamos falar um pouquinho antes de um texto que eu adquiri no livro de Paulo Freire, que ele fala o seguinte: só pode ensinar certo quem pensa certo, mesmo que às vezes pense errado. E uma das condições necessárias a pensar certo é não estarmos demasiado certos de nossas certezas. O professor que pensa certo deixa transparecer aos educandos a beleza de estarmos no mundo e com o mundo como seres históricos, intervindo no mundo e conhecendo-o. Contudo, nosso conhecimento do mundo tem historicidade. Perdão, falei errado. Historicidade. Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, página 7. Muito interessante. O que quer dizer tudo isso? Ser estar? Posso mudar? Posso ser, fazer e acontecer? Olha, o que importa é o que estamos fazendo por eles. E eles têm que entender, e nós mais ainda, que o que eu penso que é certo, naquele momento não é o certo. Por isso que eu tenho que analisar muito, pensar muito o que vou falar, muito o que vou fazer. E nesse intuito de melhorar a condição deles. E especialmente, então, nós temos fazendo isso já, né, desde o começo. Fundamento, outros dos fundamentos deste curso, é exatamente isso que você tem no Paulo Freire, nessa pedagogia da autonomia. Exatamente isso. Então, nossa compreensão, nosso sentimento, nosso comportamento nem sempre é o certo. Por isso, nós temos que sempre procurar adaptar e fazer com que as coisas ocorram como deveria ser, dentro de um contexto mais coeso. E isso nos fará e nos dará melhores condições para que possamos
dar as nossas devidas aulas, ou ministrar nossas devidas aulas. Falaremos hoje então sobre os ídolos e heróis. O que tem a ver isso tudo? Olha, obedecendo a mesma condição de anotar na lousa, mesmo princípio, mesmo processo que nós começamos lá atrás, chamar um por um e falar qual é o seu ídolo, qual é o seu herói, qual é o seu, né, que você mais idolatra. Aí, deixa um por um escrever na lousa e através disso, não importa quem é, não importa quem é, qualquer um deles são ou cientistas, ou estudantes, ou empresários bem-sucedidos, mas estudaram para tal, ou físicos nucleares, todos, Hulk, Homem-Aranha, que também teve que estudar para poder se formar repórter, ou Ben 10 está estudando. Quem mais? Homem de Ferro? Cientista. Batman? Cientista. Quem mais tem aí? Eu não sei aqueles chineses lá, aqueles filmes japoneses lá, que também eu não entendo nada, nunca entendi aquele filme japonês, mas de qualquer jeito, também eles estudam, ou estudaram. O que eu quero dizer com isso? O que eu estou dizendo com isso? Que todos os heróis que eles têm, que eles idolatram, que eles amam, que são apaixonados, são cientistas, são pessoas que estudaram para chegar até isso. Até os artistas, qualquer artista, cantor, cantora, músico, ator teatral, para poder chegar até lá, todos eles tiveram que estudar teatro, música, canto, um ou outro. Os atuais, nenhum. No passado, sim. Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, quem não conhece, mas outros mais aí, que foram na raça. Dercy Gonçalves, grande atriz, que não estudou nada de teatro, aprendeu na raça. E outras mais, outras mulheres mais, outros homens mais, que foram ídolos nossos. Na época de 60, 70, a maioria foi no peito. E lá para cá criou-se cursos. Então todos estudaram para poder chegar em algum lugar. Alguns se destacaram, outros não. Uns mais, outros menos. Mas todos tiveram que estudar. Qual é o fundamento desse pensamento? Para que eu estou enchendo o saco falando a mesma coisa? Simples. Que todos os ídolos deles são formados. Portanto, o estudo tem um valor fundamental. Então, se eu quero ser um Homem de Ferro, um Mulher Maravilha, um Batman, um Ben 10, é um estudante. O Hulk é um cientista. Eu tenho que estudar. Então, esse ter que estudar começa a ter um motivo para eu ser o que eu quero. Seja o herói que for. Que lá na frente eu sei, eu vou ver que isso é mentira. No caso de ser o herói, super-homem, sai voando e tal. Super-homem também. Quando ele fica apertado, o que ele faz? Ele pega o cristal, joga lá no meio do gelo e vai lá perguntar o que tem que fazer para poder ser melhor. Inclusive. Então, eu vou, lógico, que eu vou me quebrar a cara. Quando eu chegar ali, ver que eu não vou conseguir voar, que eu não vou conseguir me teletransportar, que eu não, quer dizer, por enquanto, né? Que eu não vou, por enquanto. Daqui a pouco, isso vai ser possível, tenha certeza. Que eu não vou conseguir criar aquela máquina, né, apertar de um botão e fazer uma armadura de ferro e tal, que para não. Ou vou. Mas para isso eu tenho que ter conhecimento. Eu adquiro conhecimento como? Estudando português, matemática, geografia, história, ciência, biologia, química, física. Sim. 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 Então, por mais idiota que possa parecer essa comparação de super-heróis, ídolos, seja qual for este ou esta,
né? Não importa. Eles estudaram para poder chegar, trabalharam, lutaram, se esforçaram, se dedicaram, acreditaram e conquistaram. Então a regra é essa. E não fui eu que inventei, é a vida, é a evolução da vida. E é através disso que vamos fazer com que eles também comecem a entender um pouco mais do mundinho em que vive. Por mais, sabe, significante, por menor que seja, ele é importante, ele é espetacular e é grandioso para ele ou para ela. Então, autovalorização, crença, determinação e devoção. Opa! Respeito, responsabilidade, respeito, amor. Responsabilidade para consigo próprio, respeito para consigo próprio e amor para consigo próprio. Base. Tripé. Pirâmide. É outro assunto, mas é. Portanto, nós acreditamos piamente que em nós, falando sobre isso para eles, discutindo isso com eles no sentido de fazer com que eles entendam que esta situação ao qual o super-herói dele, o artista dele, o cantor, seja quem for, fez um estudo. Menor funkeiro, o funkeiro teve que estudar para poder fazer aquela música, ponto. Ele não consegue se não for assim. Que a sociedade não permite que isso ocorra. Ele pode até despontar com uma musiquinha ou outra, mas depois desaparece, porque ele não tem capacidade para dar prosseguimento. Quantos artistas vocês viram se lançar, sucesso, ganharam dinheiro pra caramba e de repente uma música, duas e sumiu? Quantos? Portanto, a dedicação, o empenho, o estudo, o conhecimento vai dar a sustentabilidade para que possamos dar continuidade àquilo que iniciamos. Só assim vai se chegar a algum lugar. Só assim você vai ser o seu herói, o herói da sua família. Ou heroína, sua heroína ou heroína da sua família. Portanto, analisem bem, pensem bem e vejam que, na verdade, o quão importante foi o herói para você na sua infância. O quanto ele influenciou no seu comportamento, no seu desejo, no seu ser. O quanto. E o quanto isso acontece com seus alunos agora. Ok? Então vamos lá. Manda para mim qual foi o seu herói e o quanto ele influenciou em sua vida. Eu aguardo você. Até a próxima. Muito obrigado.